fazer um balanço das ações para buscar juntos a melhor forma de conduzir os trabalhos. Isso sim é uma administração participativa e democrática. No Encontro Nacional dos Juízes Federais, os magistrados discutiram a atuação da AJUF de olho nos desafios de 2014 e na melhoria dos serviços oferecidos ao cidadão brasileiro. A atuação da AJUF na defesa dos interesses da magistratura federal também foi tratado no Encontro Nacional da entidade. Juízes federais que participaram do evento discutiram assuntos que devem ser priorizados pela associação na luta pela carreira. Dois grandes desafios. O primeiro deles é o da morosidade. Nós temos que encontrar as soluções que resolvam este problema do tempo do processo, né? E isso passa por uma outra questão, que é o segundo grande desafio, que é fazer com que isso não seja uma desculpa para se afrontar a própria independência do Poder Judiciário. Afinal de contas, não se quer uma decisão rápida, mas não imparcial, não independente. A gente quer manter a imparcialidade, a independência dos juízes, mas isso tudo deve ser feito de modo e tempo, né, próprios, apropriados. Não pode ter morosidade sem independência e nem independência, né, sem morosidade. Quando a gente e pensa na AJUF, no fundo a gente está pensando que um grupo de juízes, né, que se uniram com alguns propósitos. E o principal propósito é o de fortalecer a própria magistratura, o que então chega no fortalecimento do judiciário. Então sempre a nossa preocupação é essa, né? Como enfrentar os desafios de cada tempo, né, e dos tempos futuros para a magistratura e pela magistratura. É esse o papel, acho, de uma associação de juízes. Um dos assuntos mais abordados durante o encontro nacional foi a valorização da magistratura, desde o subsídio recebido até a segurança dos juízes. Para o vice-presidente da AJUF na 5ª Região, Marco Bruno Miranda Clementino, para que não haja evasão na carreira, é necessário cada vez mais reconhecer o trabalho desenvolvido pelos juízes federais. A gente tem alguma dificuldade de identificar o enfoque da valorização da magistratura, pensando às vezes o aspecto mais sobre prisma funcional, quando na verdade a gente percebe que a gente tem um sistema que é montado para esvaziar, formatado para esvaziar a função do juiz, que é a função de decidir, né? Tanto que a gente percebe hoje no país que existe um déficit decisório dentro do próprio judiciário, nem as instâncias superiores conseguem concluir um processo. E isso tem causado uma sensação de insegurança jurídica muito grande para a sociedade e um desestímulo ao juiz, porque, de certo modo, não se sente participante de uma estrutura que funciona e que cumpre o seu objetivo. É algo que se precisa pensar tanto do ponto de vista formal, reavaliando o sistema recursal, e reduzindo o nível de hierarquização do judiciário, como também do ponto de vista cultural, né, no sentido de que quando um ou outro magistrado emite uma resposta do judiciário para uma determinada questão, aquela é uma resposta pública, né, que merece o respaldo do sistema para que surta efeitos, ao contrário do que acontece hoje, em que você tem um sistema que canaliza essa resposta inicial que é dada pelo juiz de primeiro grau, por exemplo, ou de segunda instância, para uma rediscussão em tribunais superiores que não consegue obter um fim nem nos próprios tribunais superiores. Né, recursos que são dirigidos à própria pessoa que julgou e, né, com uma dificuldade muito grande de fazer com que efetivamente a gente consiga que a decisão seja devidamente implementada. Então eu acho que a valorização do juiz passa também por uma reflexão sobre se o trabalho do juiz está surtindo efeito, porque senão ele se sente desestimulado, né, a fazer o que a Constituição diz que ele tem que fazer. O presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, Antônio César Bolchenek, defende que o fortalecimento da magistratura e da AJUF depende da união dos juízes de todo o país. As ações voltadas para a magistratura, elas coincidem. Então, se nós temos várias associações estaduais e regionais, é importante que elas trabalhem de forma coordenada, de base de um planejamento estratégico, e tudo isso capitaneado pela AJUF.
Então esse trabalho de divisão ou de otimização entre as associações regionais, ela é importante pelas questões locais, mas no nível nacional, no nível federal, é importante que estejamos juntos para um melhor aproveitamento das ações e resultados melhores em termos associativos, não só corporativos, mas para uma justiça, um sistema judicial melhor. Se nós tivermos uma magistratura valorizada, fortalecida, o sistema judicial também o será, e isso refletirá para toda a sociedade. Já o ex-presidente da entidade, Paulo Sérgio Domingues, acredita que a AJUF deve buscar sempre estar atualizada nas mudanças da sociedade para que, assim, consiga lutar de forma mais eficaz pelos interesses da carreira. A forma com que a sociedade exige hoje as informações da justiça, ela mudou. E é necessário que a própria AJUF ela venha adequar a sua maneira de se comunicar a essas novas exigências, essas novas demandas sociais. Um exemplo disso é aquele trazido pelas redes sociais, onde a comunicação é muito rápida, a forma com que a sociedade decide sobre as questões é muito rápida e a entidade precisa, sim, creio eu, modernizar a sua forma de pensar o seu papel. Isso é uma coisa natural, não é apenas da AJUF, mas as entidades da magistratura, elas têm que começar, creio eu, a pensar como é que deve ser visto o judiciário, como é que o juiz deve ser visto pela sociedade, de que maneira faz chegar à sociedade essa imagem que nós entendemos que possuímos, como comunicar o nosso trabalho para a sociedade, como é que deve ser a justiça daqui a 10 anos e como nós podemos colaborar para chegarmos até lá. É uma atuação institucional, é uma atuação diferenciada e não meramente corporativa e que naturalmente passa pela defesa dos interesses da magistratura e em demonstrar à sociedade que as garantias da magistratura não são nada além de algo que beneficia a própria sociedade. Hoje a sociedade questiona a autoridade de maneira muito mais forte. A sociedade ela é horizontalizada pelas mídias sociais, onde todo mundo é um jornalista, todo mundo é um juiz da atitude, da atuação dos demais. Não é? Então também a entidade deve procurar adequar o seu discurso a este tipo de modificação social. É muito mais difícil hoje se comunicar com a sociedade e muito mais é necessário que essa comunicação seja feita com cada vez maior frequência e cada vez maior clareza. Somente assim a legitimação que o Poder Judiciário ele possui perante a sociedade vai conseguir se manter e se acentuar.